Oi minha gente, tudo bem com vocês? Abençoados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu estou muito animada, né? Porque eu preciso terminar aqui, gente, de pintar essa parede aqui de fora. Olha só que situação tá essa parede. Comecei e não terminei. Eu preciso dar um colorido aqui, trazer um ambiente mais alegre. Gente, eu vou deixar essas imagens aí de ambientes que pintaram as paredes, né, de listras, tanto horizontal como vertical, até inclinado. Eu amei, gente, que sirva aí de inspiração para o ambiente de vocês no espaço, até no teto, gente, olha que top, eu amei. Mas vocês já viram aí o título, né, gente, do vídeo, que tem momentos que, de fato, é desanimador, que dá vontade até de desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Alguns momentos podem sim acontecer no seu espaço recreativo, probleminhas que acontecem, problemas pessoais com os pais, você tá vendo que não tá dando certo, as pessoas às vezes não valorizam o seu trabalho, sempre quer mais de você, sempre quer sugar o seu trabalho e não valorizam. Enfim, gente, esses são alguns motivos que nos fazem desistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é novo por aqui, gente, já se inscreva, curte e compartilhe também. Isso vai nos ajudar ao crescimento aqui do canal. Mas antes de a gente bater um papo, gente, eu vou tomar um cafezinho. Eu tô morrendo de fome. Você não imagina a fome que eu tô aqui. Eu comprei o pãozinho. Coloca aí nos comentários se vocês também, em sua cidade, tem alguém que vende algumas coisas de porta em porta. É muito bom isso aí. Agora eu vou tomar um cafezinho. Eu tô morrendo de fome. Gente, agora eu vou fazer aqui um ovinho frito para colocar no pão. Eu amo demais. Olha o exagero meu aqui. Enquanto meu esposo tá aqui fazendo café. Olha ele aqui, já cortou os mamãozinhos pra gente comer. É isso, gente. Vou colocar. Tem que descer rápido, porque as crianças, né, não pode vacilar um minuto. Gente, que delícia, ó. É apaixonada por mamão. Meu esposo também aqui, apaixonado pela vida, por Deus. Amém, filho. Pela família, pelos amigos. Glória a Deus. Viver, né? Então, gente, eu tô terminando agora aqui. Tomando leitinho. Vou tomar um pouquinho aqui de café, porque é ele que faz o café, gente. Nossa, o café é muito forte. E eu sempre faço uma quantidade maior de leite e eu coloco no café, porque senão eu não consigo beber. Então, gente, antes que vocês me perguntem, mas onde é que tá as crianças? Todos os dias eu tiro esse momento de 15 minutinhos para tomar meu café, porque de manhã cedo eu não tenho costume de comer nada. E a primeira criança que chega aqui são 10 para 6. Então eu tenho que correr. E também porque eu não sinto fome mesmo, né? Então eu tiro esse momentozinho. Aproveito, coloco eles lá na minha sala mesmo para assistir um pouco de desenho, né? Desenhos livres. E enquanto eu tô tomando meu café. Estou bem abastecida, tomei meu delicioso café. Juntamente com a minha família. Aproveitei que meu esposo iria trabalhar mais tarde. Então, eu já concilio ali para a gente ter esse tempo com a família. Isso é muito importante, gente. Muito bom ter esse primeiro instante do dia para estarmos com a família. Se tem esse tempo, gente, aproveite e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito conosco, né? Porque até então, gente, durante 8 anos eu trabalhando na creche, eu não tinha esse tempo, né? Eu tinha que sair bem cedo. Era uma correria. Então, graças a Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos. Enfim, gente, já terminei meu café, meu delicioso café da manhã. E agora vamos bater esse papo, né? Porque esse período que eu estava tão desanimada, com vontade de desistir, jogar tudo por alto, não quero que isso
aconteça mais, jamais, não quero isso. Pode sim vir o desânimo, vir a tristeza, mas nunca passar pela minha cabeça de desistir. Só realmente se for da vontade de Deus, tá? Como aconteceu também com minha história, para quem me acompanha há muito tempo, eu tinha uma loja, tive que desistir, mas por outros motivos. Não por este motivo de desanimar, porque está acontecendo algumas coisas. Enfim, gente, deixa eu falar algo também. Nesse vídeo, como sempre, né, vocês vão ouvir barulho das crianças que estão brincando. Hoje vieram praticamente todas quem ficam, né, as crianças que ficam no turno da tarde, porque hoje não teve aula na creche, né? Tá tendo greve aqui, manifestação de alguns funcionários, principalmente da limpeza. As meninas trabalham nas creches que são empresa terceirizada, elas não receberam, né, salário, então estão à flor da pele, correndo atrás dos seus direitos. Enfim, gente, esses são os motivos que eu preciso estar pautando para vocês nesse vídeo. E o primeiro motivo é em relação à falta de comprometimento que os pais têm para com o seu trabalho, com as suas atividades, né, que você promove dentro do seu espaço. São vários, gente, são vários motivos. Primeiro é questão das mensalidades, né? A gente deixa um determinado período, né, para os pagamentos, e isso não ocorre, gente. Às vezes não ocorre, não nos dão satisfação. Acho que a gente tem a obrigação de ficar com os seus filhos e não precisar pagar, achar que a gente não precisa sobreviver, né? Primeiro que a gente faz tudo por amor, mas precisamos sobreviver, somos seres humanos, né? Quantas pessoas lutam pelos seus direitos, mas na hora de cumprir com as suas obrigações, as pessoas não querem também cumprir. Gente, toda hora eu vou ter que parar, cortar esse vídeo, porque realmente eu tenho que suprir algumas necessidades das crianças. Enfim, como eu estava falando a respeito das mensalidades, né? Os atrasos, os lindos atrasos que acontecem, às vezes os pais não dão satisfação, não priorizam, isso é muito chato mesmo. Eu fico assim, nossa, estarrecida com isso, quando os pais não têm esse compromisso, né? Às vezes atrasam, eu vou pagar no próximo mês, tem como pagar? Então, às vezes, querem pagar a metade, né, da mensalidade. Então, isso é desanimador, é um dos fatores que nos desanima muito, porque é um serviço prestado, né? A gente está ali se disponibilizando para fazer o melhor, para cuidar dos seus filhos, investimento que a gente tem, gastos que a gente tem também, com luz, água, tem que pagar no mês, e às vezes os pais não se comprometem com arcar com esse compromisso, né? Então isso é muito chato mesmo. Eu tenho feito o máximo para que eles se policiem nesse sentido, né? Priorizem esses pagamentos. É uma responsabilidade muito grande mesmo. Outro fator também que eu fico assim muito chateada em relação à questão dos horários, né? São horários determinados, que a gente começa a trabalhar em determinado horário, os pais acham que qualquer horário está ótimo, tudo bem. Eu trabalho assim, com horários flexíveis dentro do determinado horário, das 6 horas da manhã até as 18 horas. Então tem pais aqui que vem e bate aqui na porta, por eu morar em cima, né? Acha que tem o direito de chegar aqui 20 para as 6. É porque eu preciso sair mais cedo. Não, gente. Porque ninguém não exige isso do banco, né? Que o banco venha abrir 8 horas porque a pessoa vai estar fazendo outra atividade, então precisa desse horário. Então, assim, são horários estabelecidos que as pessoas têm que entender. Por mais que vocês comecem agora, é um espaço pequeno. Acham também que você somente é uma cuidadora, então tem a obrigação de qualquer horário que eles precisarem de você, vocês têm que estarem, né, à disposição deles. Gente, outro ponto também que eu gostaria de pautar aqui para vocês em relação quando os pais, né, se passar muito, quando os pais acham que os filhos têm razão, né? Às vezes podem sim acontecer
alguns estragos, né, de alguns materiais, de brinquedos que as crianças, né, podem estar fazendo no seu espaço, como já aconteceu várias vezes aqui. Criança do nada quebra mesmo, faz questão de quebrar. Tem criança que é assim, gente. Infelizmente a gente tem que ser sincero, né? Então, assim, eu já presenciei muito isso, criança quebrar a cadeira, e eu vou questionar com os pais, e mesmo que parece que eu não falei nada, achar até engraçado, né? Então a gente tem que ter essa postura também de entender o porquê aquela criança daquela forma, né? A gente tem que ver o perfil também da família, enfim, entender mais o que foi que eu estabeleci, né? Aqui, que a cada brinquedo que a criança quebra, os pais se responsabilizam trazendo outro. Não tem problema se é usado, se for outro brinquedo, mas que tragam para substituir os quebrados, né? Só assim a gente faz com que eles tenham essa responsabilidade e o cuidado com o espaço, mais que não sejam deles, mas eles precisam ter essa ciência. E os pais também têm que orientar os filhos, assim como a gente tem orientados a todos eles, tá? É uma das pautas que eu fiquei muito chateada, porque eu passei para os pais, né, para alguns pais em relação a isso, e não achou legal. Gente, nunca ninguém estará satisfeito com tudo que você fizer, tá? Mas façam com êxito, com todo o respaldo, com a autoridade, que ali o espaço é seu, você tem cuidado e querem também, você quer também que as pessoas tenham cuidado daquilo que é seu, né? Outra coisa, gente, que eu quero pautar aqui para vocês em relação aos pais que não dão satisfação, né, sobre a quebra de contrato, ou seja, eles nem ligam pra gente pelo WhatsApp, mandando uma mensagem, dizendo que as crianças não vão mais vir naquele período, mais desistiu por esses e outros motivos. Infelizmente, aconteceu um caso aqui, que a criança não veio mais, os pais não entraram em contato comigo, eu deixei um tempo, né, talvez por alguns motivos pessoais, não queria entrar em detalhes, mas passaram-se um mês e aí eu resolvi entrar em contato com o pai para saber o que foi que aconteceu, e falou assim: não dá mais pra gente, não quero mais não, tá bom? É porque ficou um pouco assim puxado pra gente, então não dá mais pra levar, sabe? Não sei, gente, uma resposta assim que eu fico assim, nossa, não custava nada falar assim: olha, Joelma, não vai dar mais pra ir por esse motivo. É por isso que eu falo pra vocês, gente, a partir do momento que a criança começa em seu espaço recreativo, já cobrem essa mensalidade, justamente para evitar esses problemas e vocês não ficarem com prejuízo, porque é a pior coisa, viu? As crianças utilizam o banheiro, utilizam para beber água, às vezes acontece uma eventualidade que eu preciso dar um banho à criança e tem gasto de internet, gasto mesmo do seu tempo, né? Do seu trabalho, das atividades que você vai fazendo ali para aquelas crianças, né? Todo o desenvolvimento pedagógico. Enfim, gente, as pessoas às vezes não entendem, não valorizam o seu trabalho. E é isso, gente. O que eu tenho para dizer para vocês são as experiências. Obrigada, meu amor. São as experiências que a gente vivencia e quer compartilhar também, porque eu sei que muitas pessoas vão começar os seus empreendimentos, seus espaços recreativos, e às vezes podem sim surgir essas circunstâncias e a gente não saber lidar com esse tipo de situações, né? Então é muito chato mesmo, mas a gente tem que pedir ao Senhor Deus que nos ajude, que nos dê força para continuar, porque não é fácil lidar com o ser humano, com um público que é muito exigente, né? A gente sabe disso, que os pais são exigentes, mas a gente tem que confiar no nosso potencial, sempre dar o melhor. Mesmo você dando o melhor, as pessoas não reconhecem, infelizmente, gente. Mas continue sim, firme e constante no seu trabalho. Seja sempre, plena, felicíssima, tá? Não deixe que ninguém tire o seu brilho, porque o brilho vem de Jesus, tá? E é esse o vídeo, gente. Se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like, vai nos ajudar muito, tá? Gente, deixa eu falar. Se nesse vídeo eu não puder mostrar pra vocês
a parede já pintada. No próximo vídeo eu mostro, tá bom? Pra não ficar muito extenso. Tchau, beijão, beijão. Deus abençoe.